Amados irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Estou aqui mais uma vez rogando as orações de vocês, porque vou falar aqui, discorrer um pouquinho sobre a lição 9 do nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, agradecer esse espaço de fala e mais uma vez pedir, orem por mim, me ajudem em oração, para que Deus possa me ajudar a compartilhar algumas questões aqui com vocês. Então, a nossa lição 9 hoje que vai ser ministrada no dia 27 de agosto, uma visão bíblica do corpo, nos traz um tema que é bastante estudado já ao longo da história de muitos professores que estão aqui, tanto nas lições da Escola Bíblica Dominical, como nos cursos de teologia, quanto no preparo de sermões, etc. Então, eu gostaria de ser bastante objetiva com os irmãos aqui, embora é de suma importância nós estarmos relembrando sempre as doutrinas bíblicas e para que a gente sempre possa andar de acordo com a palavra de Deus, né? Não é, irmãos? Mas eu vou procurar ser bastante sintética e bastante objetiva e não ser cansativa aos irmãos. Então vamos começando aqui. A primeira coisa que nós vamos olhar é para os objetivos da lição. O primeiro, ensinar a criação do ser humano. O segundo, expor a visão bíblica do corpo, e desta forma, com esses dois saberes, fazer todo um trabalho de argumentação e de vida cristã que se contrapõe a essa visão secular do corpo que vem sendo desenvolvida e praticada nos nossos dias atuais. Então, é importante que a gente tenha bastante conhecimento sobre isso, que consigamos conversar com os nossos alunos, para que eles possam ser luz neste mundo de trevas, para que eles possam ser pessoas responsáveis pelo ensino da palavra nos seus lares, aos seus filhos, aos seus jovens, às suas crianças, para que essas pessoas, esses cristãos, possam se desenvolver na vida e na palavra de acordo com a vontade de Deus para as suas vidas. Então, começando aqui, eu gostaria de deixar uma referência de leitura. É o livro indicado aí para o nosso trimestre, que é do conhecimento de todos, um livro bastante tradicional da nossa CPAD, do pastor Severino Pedro da Silva, que traz bastante material para que a gente possa aprofundar. A nossa declaração de fé, que tem bastante conteúdo que nos ajuda a entender melhor e a sedimentar melhor os conceitos a respeito da mordomia do corpo, e alguns estudos que eu li, que foram construídos aqui e constam na Bíblia de Estudo Pentecostal, que também me ajudaram a formatar o raciocínio para esta aula. Então, irmãos, fica aí a dica para quem precisar aí de algum apoio. O nosso texto áudio, começando aqui, nos diz: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, gostaria de trazer um lembrete aqui do que significa a palavra prostituição, que eu achei importante. A palavra prostituição, ela significa, está atrelada a vivências sexuais libidinosas e ilícitas fora da palavra, ou na verdade, da vontade de Deus. Tudo aquilo que foge do que é natural e o que é instituído pela vontade de Deus, nessas vivências sexuais do ser humano, está sob o guarda-chuva desta palavra prostituição. Também a palavra prostituição está intimamente ligada ao conceito de uma vida desregrada, desregrada fora da palavra de Deus, que traz degradação moral e material para o homem, a corrupção do homem e o aviltamento do corpo, a depreciação e a desvalorização daquilo que Deus tem nos dado. Então, é importante a gente lembrar um pouquinho o significado e o sentido das palavras. A nossa verdade prática nos traz aqui: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação. E aí me chamaram a atenção duas palavras: a palavra templo, que significa a edificação consagrada a Deus, ou ao Espírito Santo, no caso deste texto, é um lugar sagrado. O nosso corpo é um lugar sagrado no qual habita
o Espírito Santo de Deus. E nós devemos conservar este corpo em santificação. O que significa a palavra santificação? Significa separação e renúncia daquilo que é impuro, mal e profano. Então, a santificação no sentido de separar-se desta visão secular que está sendo praticada nos nossos dias. Então, é importante que isso fique claro para nós. E aí eu fui me fazendo algumas perguntas, até para facilitar aqui a montagem deste raciocínio. Então, a primeira pergunta, qual o propósito de Deus para a criação do homem? O homem foi criado, segundo a palavra de Deus, para louvor e glória do Senhor Deus. Então, o que a gente de bate-pronto assim já tem de claro é que o nosso corpo não foi criado para a satisfação apenas dos desejos da nossa carne, que é o que vem sendo propagado nesta visão humanista que tem como pano de fundo a propagação do espírito da Babilônia. Então, nós precisamos ter muito claro isso, né? Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, diz lá em 1 Coríntios 6:20. Como o homem foi criado? É a segunda questão que eu tentei responder aqui. Então, contrariando a visão que a ciência tem propagado já há algum tempo, nós cremos que os seres humanos foram criados por um ato sobrenatural e imediato, e de uma maneira especial. A Bíblia nos diz, e a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, lá na página 21, corrobora com esta realidade, esta verdade bíblica. Então, Deus nos formou e nós não fomos frutos desta evolução. E quando Deus nos formou, segundo a sua palavra, que é bem conhecida por nós, professores e cristãos estudiosos da palavra de Deus, a imagem e semelhança de Deus, e macho e fêmea biologicamente definidos, como temos estudado nas lições anteriores, que tem composto esse trimestre. Também Deus nos criou um ser inteligente e moral, capaz de procriar, capaz de dominar e com liberdade de escolha, liberdade para escolher entre o bem e o mal. Encontramos lá em Gênesis 1:28, Deuteronômio 39. Vejam lá, busquem lá estes textos, que é importante para que a gente leia. Então, este ponto da lição, a gente já vem estudando nesse trimestre com bastante maestria nas lições passadas. Um outro tópico que também para nós não é novidade, mas que é importante da gente lembrar na nossa aula, é a visão tricotômica do homem. Por quê? Porque o corpo, que é o foco da nossa lição, ele não vem sozinho, ele é a parte de 3 substâncias que compõem o ser humano: o espírito, a alma e o corpo. O espírito como um lugar, um espaço, um elemento que estabelece a nossa comunicação e a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus. A alma, que é a base psicológica da constituição do ser humano, a personalidade, as emoções, os sentimentos, os pensamentos e a vontade. E o corpo, que é a parte material e a constituição física que interage com a natureza e com o meio. O espírito e a alma constituindo a parte imaterial, o homem interior, e o corpo constituindo a parte material, a nossa casa terrestre, como diz a Bíblia Sagrada, o nosso homem exterior. E é no corpo que a gente abriga também o Espírito Santo de Deus. Com o advento do pecado original, o que aconteceu com a humanidade? Isso também a gente já tem estudado bastante nas nossas lições em outros trimestres passados, mas também nesse nosso trimestre. Todas as áreas da constituição do homem foram afetadas pelo pecado. Então, o espírito e a alma e o corpo foram afetados. O espírito perdeu a comunhão com Deus, a alma perdeu o desejo de Deus e o corpo inclinou-se aos desejos da carne, conforme estão aí nesses textos bíblicos que eu deixei aqui para vocês lerem mais tarde. O que podemos fazer para restaurar a comunhão com Deus? Uma vez que pela queda, aquele homem perfeito que foi criado entrou
numa decadência e entrou numa separação de Deus. Primeira coisa, que também nós sabemos bem, e que a gente vai explorar com nossos alunos à medida das necessidades das nossas salas. Primeiro, precisamos aceitar o sacrifício vicário que Jesus fez por nós. Depois, ter o nosso espírito restaurado pelo Espírito Santo. Ter a nossa alma renovada pela palavra de Deus e santificar o nosso corpo como sacrifício vivo. Segundo a Bíblia, o que é o nosso corpo? É o invólucro da parte imaterial do ser humano e não uma prisão, como alguns podem acreditar, e algumas religiões acreditam. O nosso corpo, ele envelhece e morre em razão do pecado. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, portanto, nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Como diz lá em Coríntios 6:19, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo, ele é um templo que abriga o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso, nós devemos ter o máximo de cuidado com o nosso corpo. E, por último, e o que nos faz também olhar para esse corpo com a máxima importância e cuidado, é saber que o nosso corpo não pode ser banalizado, ele não pode ser menosprezado, ele não pode ser desprezado, porque esse nosso corpo, que morre e envelhece, será glorificado na vinda de Jesus. O nosso corpo carnal, que não pode herdar o reino de Deus, será glorificado, será transformado na vinda de Jesus, como está escrito lá em 1 Coríntios, do capítulo 15, do 51 a 53, e essa é a nossa última etapa no processo da salvação, quando a gente tiver o nosso corpo glorificado na vinda de Jesus. Por isso, é muito importante que nós consigamos e que nós tenhamos atenção ao nosso corpo. Santificar o nosso corpo é fundamental. Cuidar da nossa saúde é fundamental para que a gente possa cumprir os propósitos que Deus tem para nós nessa terra. Alimentar-se adequadamente é fundamental. Exercitar o nosso corpo, fugindo do sedentarismo, para que todas as funções materiais do nosso corpo tenham um desenvolvimento e uma atividade de forma normal. Precisamos preservar o nosso corpo. É de fundamental importância. Não há pecado nenhum em que este cuidado aconteça. A gente precisa cuidar, se alimentar, proteger o nosso corpo, e isto é meritório diante da palavra de Deus. É obediência à palavra de Deus. Porque nós vivemos um tempo, irmãos, que entra em contraposição a essa verdade bíblica, a verdade que nos diz que o nosso corpo precisa ser santificado, precisa ser preservado, santo e irrepreensível para a vinda do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses nos diz isso, no capítulo 5, o que o mundo, dominado pelo espírito da Babilônia, tem feito com o corpo que Deus nos deu. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, por meio do uso do corpo, é de fundamental importância que a gente deixe isso bastante claro para os nossos alunos. Por meio do corpo, o homem tem destruído a sua alma e o seu espírito, porque tudo o que a gente pratica pelo corpo tem profunda interferência na alma e no espírito, na comunhão com Deus, nos pensamentos que santificam a nossa vida, nas ações, na nossa personalidade, no nosso comportamento, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Ainda, como segundo ponto, eu queria destacar aqui que, valendo-se de um pensamento hedonista tão presente no nosso tempo hoje, nos nossos dias de hoje, o homem tem buscado uma felicidade a qualquer custo. E esta felicidade baseada em prazeres carnais e terrenos, baseados principalmente pelo pensamento humanista e materialista que tem se fortalecido bastante na nossa época, contrário à palavra de Deus. Muitos homens hoje
fogem do sofrimento se jogando nessa busca pelos prazeres terrenos e carnais. Um viés desta busca são os prazeres por via da imoralidade sexual. A busca do prazer por meio do adultério, da fornicação, da prostituição, da homossexualidade. Nós temos visto nas nossas lições passadas o quanto isso tem sido dispendioso para a salvação destas pessoas e quanto tem sido impactante como uma afronta às verdades bíblicas que nós professamos por meio da nossa fé. Também nós temos visto, sob o bojo desse pensamento hedonista, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro tem sido a ruína de muitas pessoas, a ganância desenfreada, o pensamento materialista que impera na sociedade em detrimento das pessoas, das situações, da fé, o consumo exagerado. As pessoas só querem ganhar, 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 só pensam na vida terrena, só pensam em acumular tesouros na terra. Se nós cristãos falamos de uma vida futura, de uma vida eterna, muitas dessas pessoas rechaçam a nossa fala, se colocam contra, ridicularizam, dizem que a vida é só terrena, acreditam nisso, não acreditam na vida eterna, não acreditam na redenção, não acreditam na salvação de Jesus, porque estão imbuídas em viver somente nesse espaço material. Uma outra maneira desse pensamento hedonista, e que busca essa realização, essa satisfação, é pela autorrealização do pensamento acadêmico e empresarial, que coloca o homem, né, como medida de todas as coisas, leva o homem a ser ele mesmo esta medida de todas as coisas. Então, esse pensamento acadêmico, fortemente influenciado pelo pensamento humanista, pelo pensamento que diz que o homem tudo pode, que a inteligência humana é capaz de resolver as suas próprias questões, que tudo se resolve por meio do pensamento científico, e que a fé é uma crença individual de cada um, e que muitas vezes a fé dos cristãos é uma fé repressora, é uma fé que não interessa ao pensamento humanista dessa geração. Nós temos visto muitos jovens, muitos adolescentes e muitas crianças que nasceram já nesta época de tanta força de tudo isso, que nem conhecem a Deus, nem sabem do plano da salvação, porque os seus pais, imbuídos dessa busca pela satisfação terrena, pelo ateísmo, não comunicam aos seus filhos essa tão grande salvação que nós conhecemos. Um outro aspecto desse hedonismo são os vícios. Então, vivemos cercados por pessoas que bebem muito, que usam drogas, que vivem em função de uma satisfação sexual por meios virtuais, pela pornografia e por outros tantos meios viciosos, né? As pessoas, hoje em dia, a gente ouve muito isso, hoje eu vou me jogar. Estou cansado de trabalhar, de buscar as riquezas, buscar o sustento da minha vida, então eu vou me jogar. Hoje eu vou me jogar. E esse se jogar significa se prostituir, se embebedar, ser vítima de estupros, ser vítimas de violências. Por quê? Porque estão fora do seu equilíbrio normal em busca dessa paixão desenfreada pela felicidade terrena. E mais do que nunca, né, não é, irmãos? Este mundo precisa de nós cristãos para que falemos da palavra de Deus, para que essas pessoas possam sentir Jesus no coração, para que possam, sentindo e vivendo a palavra de Deus, promover uma mudança de vida. Ainda é tempo, ainda precisamos fazer a nossa parte. Por isso que precisamos conhecer tudo isso que estamos conhecendo neste trimestre. E eu, da minha parte, tenho orado muito, irmãos, para que Deus levante pessoas
para que preguem para esta geração. Tenho orado para que Deus possa encontrar em mim, algo em mim, que possa me fazer alguém que faça diferença para esta geração. Então, queridos, nós precisamos buscar isso em Deus, porque é só Ele quem pode abrir o coração dessas pessoas que estão com a mente obscurecidas por este espírito da Babilônia que cegou o entendimento do ser humano. O terceiro tópico que eu queria destacar também é o pensamento narcisista. Esse pensamento amplamente praticado nas redes sociais. Nós temos visto isso o tempo todo, as pessoas mostrando-se a si mesmas, né? Mostrando as suas belas vidas, e muitas vezes vivendo num mundo de fantasias, num mundo de desejos irrealizados, ou eternizando pequenos momentos que consideram bons da sua vida e se esquecendo dos demais, vivendo uma fantasia em busca da tão desenfreada felicidade e também do culto de uma aparência que valoriza a sua autoimagem. Então, esse pensamento narcisista tem colaborado muito para isso. A busca insensata pelo corpo perfeito, e não um corpo cuidado para ser restaurado totalmente pela vinda do Senhor Jesus, ou um corpo cuidado para a glória e o louvor do Senhor Deus, mas um corpo que seja capaz de causar a admiração da sua imagem pelo outro, um corpo que serve de instrumento de sedução ao outro, um corpo que exibe as suas marcas, as suas tatuagens, os seus piercings, que são muitas vezes símbolos idólatras e pagãos, que marcam o seu corpo para estarem politicamente corretos de acordo com o seu tempo, ou muitos deles marcando o seu corpo com marcas que nem sabem de qual é a origem direito, ou alguns que o fazem justamente para afrontar a sociedade, para afrontar o cristão, para afrontar o seu pai, a sua mãe, a fé. Então, queridos, vivemos dias trabalhosos, como a própria Bíblia nos diz. Pessoas amantes de si mesmas, pessoas que têm dificuldades de enxergar o outro, de ter empatia com o outro, de amar verdadeiramente o outro, e que fica usando o outro como um espelho para a sua própria promoção. E quando isso não dá certo, entram num estado que o pai da mentira e aquele que veio para matar, roubar e destruir quer que aconteça. As pessoas mergulham numa profunda depressão, numa profunda crise de ansiedade, chegando ao ponto de tirar a sua própria vida, porque não conseguem alcançar a realização que querem, porque estão buscando, como nós bem sabemos, no lugar errado e do jeito errado. A nossa felicidade está em Cristo, está em Deus, que nos traz paz, a paz que excede a todo entendimento. E um quarto ponto que eu ainda coloquei aqui, e todos eles estão na nossa lição, organizados lá para que a gente fale, é a questão da erotização do corpo. Pelas mídias, por meio das mídias, das artes, da música, da literatura, da moda, essa erotização do corpo tem sido propagada de uma maneira muito impactante. Vemos crianças, meninas se vestindo, repetindo músicas que nem sabem o que quer dizer, e sendo aplaudidas, às vezes até pelos seus próprios pais, que acham bonito isso, que acham bacana isso. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias em que essas condutas têm estimulado condutas sexuais desregradas, práticas sexuais ilícitas e a banalização do corpo, o menosprezo do corpo, o não cuidado com o corpo, o entregar o corpo à prostituição, à destruição por meio dos vícios, vários que eu já citei aqui para vocês. E este pensamento tem, de uma maneira muito forte, atacado a mente dos jovens e das crianças e trazido muita confusão. Porque essas crianças, esses jovens, estão sendo enredadas por essa nova narrativa engendrada pelo espírito da Babilônia.
E essa narrativa tem encontrado lugar na rebeldia do coração do homem e que tem se levantado, como já vimos em uma lição nossa passada, né? A coroa da criação, que é a criatura se rebelando de uma forma muito contundente contra o seu Criador. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos nos dedicar muito ao ensino da palavra, como nós temos feito na escola bíblica dominical, e temos que nos dedicar muito a ensinar os nossos filhos, que são a igreja dessa geração, que convivem nos ambientes desta sociedade tão marcada por essa destruição e por essa aniquilação do ser humano. E, para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês algo que vocês já sabem também. O que é que nós cristãos não podemos esquecer ao concluirmos essa lição? E eu acho que isso precisaria ficar bem claro aos nossos alunos. Primeiro, não podemos nunca esquecer que, se nós pecamos com o nosso corpo, nós afetamos diretamente a nossa alma e o nosso espírito. Isso não há dúvidas. Segundo, não esquecer nunca, o tempo todo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, não devemos entristecer o templo do Espírito Santo. Devemos conservá-lo em perfeita preservação para que ele possa ter liberdade na nossa habitação. E terceiro, observar o princípio do cuidado e da santidade do nosso corpo, não banalizando aquela casa terrestre que Deus nos deu, como está escrito na palavra de Deus. E para finalizar, eu queria desejar a todos vocês que o Senhor lhes dê sabedoria e graça para reafirmar aquilo que a gente tem estudado, aquilo que a gente tem sabido durante a nossa carreira cristã a respeito da mordomia do corpo, e que possamos, pela misericórdia de Deus, alertarmos os irmãos e ensiná-los para que eles possam ser luz no meio de uma sociedade, no meio de uma geração tão hedonista, tão narcisista, tão distante dos propósitos de Deus para a salvação das nossas almas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus, agradeço. Amém.